Umas semanas atrás, antes das férias, eu peguei emprestado aqui na biblioteca da escola o livro da Rachel Carson, Primavera Silenciosa. E a Raquel escreveu em 1962. E é interessante porque as primeiras páginas do livro ela vai falando, olha, imaginem um mundo onde a gente está no campo e o campo é silencioso. A gente não escuta passarinho, não tem um inseto. E ela vai relatando, naquele momento, o foco é o DDT, mas ela vai falando de outros agrotóxicos que estão hoje na ordem do dia, mas ela vai traçando um cenário, e é o cenário que a gente está vivendo hoje, de alguma forma. E as abelhas elas são um sentinela tremendo, um grande indicador do que está acontecendo no planeta. E, ao olhar para o que está acontecendo com as abelhas, que por si só já interessa, a gente enxerga também o que está acontecendo conosco. Quando a gente fala hoje de agricultura no Brasil, a gente tem que entender que o que está acontecendo nessa sociedade moderna é que o alimento tem deixado de ser alimento e tem se transformado em uma coisa que é estranha à alimentação. Falar hoje de agricultura não é a mesma coisa que falar na produção de alimentos. E por que o alimento tem virado outra coisa que não é alimentação? O alimento tem se transformado hoje em commodity e em agroenergia. O que são commodities? Commodities são mercadorias padronizadas internacionalmente, que podem ser estocadas sem que, com isso, percam grande parte das suas propriedades e podem ser comercializadas na Bolsa de Mercadorias e Futuro. Entre as commodities, o que eu posso falar? A gente tem petróleo, tem minério de ferro, tem milho, tem soja, tem açúcar, tem café. Então, hoje é possível que se compre uma safra de soja antes mesmo que ela tenha sido cultivada. Então, o alimento, enquanto valor de uso, enquanto potência de nutrição humana, enquanto nossa conexão com o planeta, ele deixa de ter esse valor de uso e ele se transforma em algo que é estranho a esse valor de uso, que é uma mercadoria. O Brasil, hoje, é um grande exportador de commodities. E aí o que acontece é que, nessa economia internacional, quando a gente tem a base do país, a base da nossa balança comercial lastreada por produtos que são primários, a gente se insere de forma subalterna do ponto de vista econômico, porque são produtos que têm baixo valor agregado. E, para ter essa produção que a gente tem no Brasil, na forma como ela se dá, na dimensão em que ela se dá, a gente ocupa, por exemplo, com soja, uma área equivalente ao território da Alemanha, só com soja. E isso tem uma implicação, tanto ambiental quanto para a saúde humana. Por que tem uma implicação? Vou usar só o exemplo da soja, para vocês terem uma ideia. 98% da soja hoje no Brasil é transgênica. O que significa a soja ser transgênica? Em geral, quando a gente está falando de transgenia no Brasil, a gente está falando de sementes que foram modificadas geneticamente, receberam um gene de bactéria, e essa bactéria é resistente a um herbicida. Ao invés de se fazer um manejo físico, tirando aquilo que nesse tipo de agricultura convencional se chama de erva daninha, faz-se um manejo químico, aplica-se um agrotóxico, um herbicida, a planta transgênica continua viva e todo o resto no entorno morre. Então, toda vez que a gente está falando de monocultura, e sobretudo nos trópicos, a gente está falando de impor algo que é estranho ao arranjo da natureza. A soja, quando a gente fala o uso de agrotóxicos em termos de cultivo, a soja recebe 52% do volume de agrotóxicos comercializado no país, só a soja. Metade do volume de agrotóxicos tem como destino a soja. Se eu somo soja, cana e milho, eu tenho praticamente 3/4 do volume de agrotóxicos comercializado no país só para esses 3 cultivos, que justamente estão vinculados com essa pauta de exportação. Cerca de 1/5 de todo o agrotóxico comercializado no mundo tem como destino o Brasil. Dos agrotóxicos autorizados no Brasil, 1/3 deles são proibidos na União Europeia. Dos 10 mais vendidos no Brasil, 3 são proibidos na União Europeia. No Brasil, o registro de agrotóxicos não caduca. Na nossa legislação, inclusive, tem uma expressão em latim, ad aeternum. Não caduca. Não caduca, não tem periodicidade. Tem para medicamento, mas não tem para agrotóxico. E o uso dessas substâncias tem alguns impactos na saúde humana. Esses que eu estou relatando para vocês, por exemplo, câncer,
má formação fetal, outro é puberdade precoce. E quando eu falo em puberdade precoce, gosto de mencionar o trabalho da Ada Pontes. A Ada é uma médica, fez um mestrado na Chapada do Apodi, que fica no Ceará, numa área de cultivo intensivo de frutas. Pensei, bom, provavelmente está se referindo a meninas que estão menstruando antes da hora, e não era disso que ela falava. Ela estava relatando casos de bebês de 2 anos, meninas com mamas e pelos pubianos. Para vocês terem noção do que é a puberdade precoce. Normalmente, os casos de má formação fetal, cerca de 70% são por fatores ambientais, de exposição da mãe. E quando a gente compara o Brasil e a União Europeia, difícil usar uma palavra para falar dessa comparação. Não há uma diferença, há um fosso. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente permite um nível no feijão 400 vezes maior, nível de resíduo de malationa, do que aquele que é permitido na União Europeia. A gente permite, na água, um resíduo de 2,4-D. 2,4-D é um herbicida, o segundo mais vendido no Brasil. Ele é, digamos assim, um derivado do agente laranja, aquela arma química utilizada pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, é um desfoliante químico, assim como o glifosato também é. A gente permite, no Brasil, um nível de 2,4-D, que é esse herbicida, 300 vezes maior na água potável do que o nível de 2,4-D permitido na União Europeia para água potável. Hoje, as empresas alemãs controlam 34% do mercado mundial de venda de agrotóxicos, porque a Bayer agora comprou a Monsanto. Tem um enorme paradoxo nisso, porque essas empresas têm sede na União Europeia, em que essas substâncias são proibidas, mas são vendidas para países como o nosso. E, para fechar e ilustrar o tamanho desse paradoxo, a gente tem o seguinte: a gente permite um limite de glifosato no Brasil na água potável, que é 5.000 vezes superior ao limite de glifosato permitido na água potável na União Europeia. 5.000 vezes. E, detalhe, a gente não tem fiscalização, sobretudo para os alimentos. Não há fiscalização de resíduo de agrotóxicos nos alimentos. Há um programa de monitoramento, que é diferente de fiscalização. Fiscalização, você pune as inconformidades. Monitoramento, não, você só revela. E o último foi feito em 2015. E glifosato e 2,4-D, os mais vendidos, não foram avaliados. E no documento da Anvisa, eles têm o desplante de dizer que não foram avaliados porque ia mudar a rotina laboratorial. Então, essa é a condição do uso de agrotóxicos no Brasil. Então, acho que a gente tem um desafio como nação, que é pensar a questão do alimento. Que a gente está comendo plástico, a gente está comendo petróleo, a gente está comendo veneno, que eu acho que o alimento é um roteiro importante para a gente pensar essa questão da coerência. A gente tem algo como nação para pensar, um projeto de nação, se a gente quer ser um país agroexportador ou se a gente quer um país com segurança e soberania alimentar. É isso que está em jogo. E olha a potência das escolas Waldorf, que tem justamente essa capacidade de discutir a questão do alimento, de discutir a questão da coerência. O que a gente quer enquanto sociedade, enquanto coerência? A soberania começa pela boca, nos dá a capacidade de questionar o nosso projeto de nação e a nossa conduta enquanto comunidade Waldorf. Tá bom? Obrigada. Obrigada pelo convite.